Começando mais um Conversa de Baia, hoje, depois de muito tempo, né, cara? Isso, muitos anos. Depois de muito tempo que pô, Zé, vamos lá. Zé Mário Andrade, aí se prepara que o currículo é grande. Professor universitário, palestrante, doutor em medicina tradicional chinesa, pós em biomecânica, pós em acupuntura, pós em fisiologia do exercício, pós treinamento esportivo, formado em educação física, fisioterapia e osteopatia. E esse episódio é um oferecimento para Milene Andrade, que está aqui no nosso estúdios, né? Pedro Andrade, Amanda Andrade e Sara Andrade. Zé, bem-vindo ao nosso podcast. Prazer é meu. Como é que você está? Tranquilo, né? Atendendo toda hora, O dia inteiro. agenda lotada. Agenda lotada. Como é que faz para o fisioterapeuta escalar o trabalho dele? Isso é Contratando, super simples, né? contratando mais gente É. ou aumentando o ticket? Não, na verdade, é um processo super simples. Existem estudos antigos que mostram que qualquer profissional de saúde, né, ele segue uma curva evolutiva. Ele se forma e se capacita de alguma forma, né, de forma preliminar, e aí ele vai buscando evolução. Isso é natural na área da saúde, tem que buscar, né, essa atualização e sempre um valor agregado de prática clínica baseada em evidência. Importante citar o baseado em evidência. Mas essa curva ela se estende e se estabiliza, né, em torno de 10 anos. Então, você começa devagarinho e à medida que você, como um bom profissional, né, se torna uma pessoa assertiva dentro daquilo que você se propõe a fazer na prática clínica, o boca a boca vai te retroalimentando. E ali você vai estabelecendo uma formação de carteira de Uma cliente que escala, né? depois de 10 anos, né, segundo esse estudo, coisa que eu via muitos Ah, anos tem um atrás. estudo para isso? Tem estudo que Sabe foi mais ou feito. menos de que ano é esse estudo? Ele é muito antigo, eu não sei nem, eu posso até Ele é, buscar atualização mas ele disso. é antes das redes sociais. Antes, Por que eu antes estou te das redes perguntando sociais. isso? Olha o Uma, marketing. vamos lá. Existem profissionais que na realidade são profissionais de marketing e não de saúde, que estão fazendo muito dinheiro justamente por conta dessa escala que a internet dá. Você consegue fazer um alcance muito grande de pessoas. Só que é como você falou, a tua construção, ela foi um step by step, um passo a passo. E aí eu fico preocupado porque pessoas dessa geração das mídias sociais têm essa habilidade de conexão com o público que está em casa. Então, vou te dar um exemplo. O nutricionista chega lá, ele tem 1 milhão de seguidores e ele está passando uma receita mágica para o público dele emagrecer. E não tem ninguém emagrecendo, mas todo mundo segue ele, o ticket do cara tá um absurdo, porque ele não tem mais agenda. E aí, no teu caso, Não, mas você aí, foi para esse meio ah, digital ou você escalou normal? Claro, você escalou a minha escalou normal. Mas retroalimentação, o que que tu acha disso? Você eu entende o que eu acho, tô te eu perguntando? entendo, eu acho que é curto, eu sou, né, dinossauro, né, perfil dinossauro, né, moda antiga, entre Hã. aspas, né, tô com 57 anos, mais maduro, tive uma formação de qualidade, muitas oportunidades, até de morar fora e tudo, então eu tenho uma percepção. Entendeu? Que na minha percepção, visão macro, mundo, lógico que a coisa está dividida, né, em fatias socioeconômicas, socioculturais, e aí onde entra, por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque aí você, dentro desse escalável, você tem os seus nichos específicos para poder tentar atingir, entendeu? Então vai do SUS ao consultório do cara que se diz a elite, né, porque hoje a rede social faz isso. Ele se diz elite, mas a curto, É, curto, médio prazo, eu acredito que esse cara não se sustente. Por só. quê? Porque 95% da minha retroalimentação é o boca a boca, é o velho boca a boca. Entendi. São pessoas, todas as pessoas que, né, durante o dia chegam para o meu atendimento, eu pergunto: oi, tudo bem? Quem me indicou para você? Como é que você chegou até mim? Cara, 5% é rede social. 95% fala assim: não, ó, eu vim aqui porque você tratou o Diego, meu amigo, que estava com a dor no ombro, e ele me recomendou, indicou você, Ah, eu dizendo que recomendei você. uns 5 lá pra tu. Então, veja, é o boca a boca, continua sendo boca a boca. Você pode até fazer um estardalhaço, patrocinar, né, Uma pirotecnia ali, né. dentro da rede social.
Mas se você não for um cara de resultado, amigo, você não vai se sustentar, é impossível. Porque olha só, eu cobro 440, você vai me pagar 440 na primeira. Se eu não te der resultado, se eu não, né, e aí a especificidade naquele Depois momento. desse episódio, você vai ter Ah, que manter o teu preço pelo menos por uns 3 anos, tá? Tu falou o valor porque quis. ah, Depois que o isso vai pessoal depender. Depois que o pessoal que tá É, assistindo a gente vê que o é. teu nível de conhecimento, tanto que tu é bom, tu vai aumentar o teu ticket, porque tu não vai ter mais tempo. E é exatamente isso que acontece com quem vai para a mídia social e consegue destravar algo na cabeça das pessoas para passar essa credibilidade. É a credibilidade que você construiu durante muitos anos. Vamos lá. Vou fazer uma outra pergunta para você. Aqui a gente tem conversado muito com empreendedores, você não deixa de ser um há muito tempo que eu te conheço e te conheci empreendendo. Eu vejo que o empreendedor, ele tem que se considerar uma máquina que precisa de certas manutenções e observações. A primeira delas é a saúde e a alimentação. Lá no teu consultório, você tem atendido esses empreendedores, se atende muito político também, que estão cuidando da saúde ali corporal, no caso, ou da sua alimentação. Como é que você vê isso e a importância de cuidar de si? Você falou que está com 57 anos, você está super bem, treina todo dia? Procuro treinar. Às vezes, né, o trabalho prejudica um pouco isso. Mas isso tem muita relação com a cultura de berço, né? Então, a pessoa, ela nasce numa condição socioeconômica que favorece ela. Então, aí papai e mamãe põe na natação, primeiro passo, vai na natação, depois vai fazer balé, depois vai fazer judô, e tudo isso vai corroborar até a nível, né, numa visão neurofisiológica, para a continuidade da atividade como um hábito comum, como se você acordasse, como você tem a necessidade de acordar e escovar os dentes todos os dias. Já outras pessoas nascem numa condição socioeconômica desfavorecida, entendeu? Onde ela sofre o estresse desde o nascimento. Esse tem um provavelmente vai envelhecer precocemente e provavelmente também pode desenvolver precocemente, pode desenvolver doenças precocemente. Por quê? Porque ele sofre um grau de estresse maior do que aquele que nasce no Lago Sul, anda de BMW, entendeu? Tem tudo a tempo e a hora, então aí o sistema nervoso autônomo vai funcionar de forma diferente, entendeu? Então, resposta boa para quase tudo na vida, em todas as vezes que a gente for bater um papo, depende. A palavra é depende, depende do momento, depende Cada da caso é um situação. caso. Cada caso é um caso. Mas as pessoas que chegam no teu consultório, você trata aquelas pessoas ali, às vezes o paciente está com problema na lombar, o paciente está com algum tipo ali de lesão muscular, isso por conta do trabalho e pela falta dos hábitos de cuidar de si. Por mais que uma pessoa ela nasça num berço como você descreveu, às vezes ao longo da vida ela deixa de fazer atividade física. E aí o que que tu aconselha? Como é que você vê isso? Muitas nem têm o hábito diário de fazer. Tem, às vezes, até o conhecimento, tem consciência da necessidade, Uhum. mas não faz. Não faz. Simplesmente não faz, vai deixando Simplesmente pra não amanhã, faz. vai Vou procrastinando. pegar o gancho da dor lombar. Dor lombar é uma epidemia. Entendeu? Se tu pegar a tua empresa hoje, cheio de funcionário aqui, tu perguntar quem sente dor na lombar ou quem já sentiu dor lombar, irmão, A maioria. a maioria vai levantar o braço. Então, os dados estatísticos, né, a gente sabe que mais de 60% da população brasileira, a gente está falando de 230 milhões, em torno de 230 milhões de habitantes, censo, né? Então, tem 60% sofre de dor crônica e isso associado às doenças reumatológicas. Agora, dor lombar é uma epidemia, meu irmão, e dor lombar é inespecífica, em 90% dos casos das dores lombares, a gente tem. Pode ser várias coisas, então é inespecífico em 90% dos casos. Pode ser várias coisas. Agora, naquele 90% dos casos? 90%. É mesmo? Aí você fala, não, mas qual a causa da dor lombar? É. Pô, pode ser várias coisas. Pode ser um cálculo renal descendo no ureter, isso vai surgir uma dor lombar. Pode ser alguma disfunção uroginecológica, entendeu? Pode ser uma dor lombar. Uma faceta agarrada pode ser uma dor lombar. Uma tensão da face toracolombar pode ser dor lombar. Várias causas. Pode ser até assim, uma sobrecarga momentânea de um momento muito estressante, onde a pessoa está carregando um peso que ela não suporta, aí ela vai sentir dor no lombo, dor lombar, entendeu? Então pode ser várias coisas. Então esse papinho de
E faz isso que melhora. Cheio de receita de bolo, né? Porque não sabe o que é, né? Não sabe nem o que é, entendeu? Então, num determinado momento, o que foi gatilho para aquela pessoa começar a ter um sintoma dor lombar, né? Existe uma revisão sistemática, publicação de 2015, extremamente interessante. Ela pega um grupo de 3.110 pacientes assintomáticos, ou seja, esses pacientes não sentem nada, e mostra ali a visão epidemiológica dos achados da ressonância magnética de 3.110 pacientes e faz lá, ó, coloca 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade e relaciona esses achados. Vários achados de exame de imagem. Então, quando tu chegar no meu consultório, e normalmente isso é comum, né? A pessoa já chega no seu consultório com o Dr. Google debaixo da língua, e uma porção de pacote de ressonância e raio-x, aí diz assim, doutor, eu tenho uma dor lombar, eu tô com a dor lombar porque eu tô com isso, não sei o quê. Pô, meu irmão, tu sabe dar o diagnóstico, tá fazendo o que aqui comigo? Pô, fala sério, né, cara? Zé sendo Zé. Pô, Mas vem cá, então, o cara, por exemplo, a gente que é da Então, eu- área de tecnologia, passa muito tempo sentado. Tá. A poltrona, a cadeira que você fica sentado ali 8 horas, O aspecto, 12 horas, o aspecto, isso pode trazer o aspecto uma dor de- lombar? Pô, vou te falar olha só, eu vou fazer uma contraposição daquilo que talvez seja senso comum na visão da ergonomia, né? Tá? E isso tem muita relação com o aspecto cultural. Você foi criado tomando esporro da sua avó, entendeu? Assim, menino, barriga para dentro, peito para fora, joga esses ombros para trás, ajeita essa coluna. Então, isso traz visão de ergonomia. Mas, na verdade, a melhor, aí postura já é outro conceito. Primeiro, vamos esclarecer, postura tem relação com os captores do equilíbrio. Existe na Europa a faculdade de Pô, posturologia. mas é aquela pessoa que tá assim, ó, com a coluna em pé, Posição. curvada. Não, mas tá em pé, Hum. pessoa que é bem grandona, Hum. alguns amigos bem altos, assim, acima de 1,90 m, sempre falam assim, fica com a coluna não, menino, tu vai ficar com o bico de papagaio. Então, Aí o menino na hora fica ereto. Então, como é que é a postura correta? então vamos pensar Vai. do ponto de vista neuroanatômico, neurofisiológico. Mas, por exemplo, você falou da parte da ergonomia dos seus funcionários que estão sentados aqui. Então, eu estou sentado agora aqui e a gente está batendo um papo. Qual a melhor posição? A posição que eu consigo manter a minha estrutura relaxada. Porque se você agora for seguir a visão da sua vovó, fala assim, não, Zé, mas eu estou te entrevistando, senta direito aí, joga essa bunda para trás, ajeita os ombros, fica bacana na cadeira. Amigo, quando eu fizer isso aqui, ó, que eu fizer um movimento já para jogar a minha coluna em extensão, eu crio tensão nessa musculatura paravertebral. Se eu passar o dia inteiro sentado, fruto desse esporro Rivotril, fazendo força com essa musculatura, no final do dia, ela estaticamente, ela está tão contraída que eu vou sentir dor. Porque ela aguenta ficar 6, 7, 8 horas resistindo uma contração estática? Claro que não. Ela vai fadigar. Então isso vai gerar dor. Entendeu? Entendeu essa relação, que é a viagem da parte cultural? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta então. Você disse que tem que ficar com o corpo relaxado, beleza? Ó, tô sentado. Tá. Não, mas então vou falar de Tô me deitado. ajeitando Vamos falar de deitado. Legal, aqui tá bom pra mim. Os vendedores de colchão falam que você tem que trocar o colchão de tanto tempo. Quem entra nessa seara? Não, o cara Então, é vendedor, meu irmão. Não, mas ele não o estudou, mas ele aí pode tu tá falar de- qualquer Tu coisa. tá deitado lá na cama. Tu já dormiu em algum hotel que tu saiu da cama e fala assim, cara, tô com a dor na coluna? E já aconteceu isso comigo. E eu acho que quem tá assistindo a gente também já passou por essa situação. Colocando a culpa da... Colchão. Acontece ou não? Colchão é muito duro. A posição, né? Onde ele se acomoda, ele não consegue relaxar. Isso pode gerar tensão, né? O músculo não está de forma dinâmica trabalhando, mas estaticamente ele está ali sendo obrigado a manter você Tá tensionado. apoiado, ele está tensionado. Tá. Ele vai fadigar. A resposta é essa. Entendi. Entendeu agora? Então, se tu dormir relaxado, tu não vai ter esse tensionamento, logo não vai acordar com nenhuma dor no corpo. Ele vai estar numa posição que favorece esse relaxamento, não vai gerar força de ação de compressão, e aí a gente tem que avaliar, porque às vezes você está falando, isso aí se difere de faixa etária e tudo. Por exemplo, eu estou com 57 anos, você pega uma ressonância da minha coluna aqui, eu não tenho bico de papagaio, eu tenho bico de arara. Entendeu? Mas por quê? Porque eu treinei a vida inteira, eu sou daquela geração que hoje, se eu tiver, bem claro, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito diversas coisas com o meu corpo. É mesmo? Tipo No passado. Agachar com 160 quilos nas costas. Tu agachava com 160 quilos? 160 quilos.
né? Para lutar o judô tinha que fazer muita força, tinha que travar muita força e tudo. E assim, completamente ignorante, né? Ignorante não é ofensa, é simplesmente dizer que você não detém conhecimento de alguma coisa, Tá. entendeu? Porque às vezes tem muita aquela coisa, né? Fala assim, doutor, desculpa a ignorância, mas não sei o que. Não, meu irmão, É o ignorância. desconhecimento mesmo, né? Não tem que desculpar nada, não, pô. Simplesmente você não sabe nem o que você tá falando. Então tu acha Né? que essa geração hoje que você começou esse movimento fit em Brasília há muito tempo Pô, atrás. eu comecei a Qual dos trabalhar primeiros? como auxiliar de professor de judô na classe A no Lago Sul, que foi uma academia de elite muito tempo. Esse que anos é? Cara, velho, eu tinha 16 anos. E agora? Volta no tempo aí, tá com a calculadora. Muito tempo atrás. Agora deixa eu te perguntar, essa galera hoje Ah, que tá fazendo, a gente estava até conversando aqui em off, não estava gravando ainda, vai pra academia, tá fazendo os exercícios todos errados, não tem uma biomecânica correta ali, o professor passa, olha, despreza aquilo que ele tá vendo que tá fazendo errado, mas não dá nenhum auxílio, porque eventualmente quer vender o personal. E olha que engraçado. essa galera vai pagar o preço de estar treinando errado no futuro, de médio e longo prazo. Você concorda com isso ou eu tô falando besteira? Vamos lá, vamos organizar essa pauta. Então, você ao mesmo tempo que você, né, tem aquelas colocações assim que tem mais uma abordagem comercial e outras que a gente tem que direcionar mais para a parte neuroanatômica, neurofisiológica, biomecânica. Envolvia as duas coisas também, porque o cara- você foi personal O muito tempo cara, também, né? o cara não corrige porque assim, ou então ele vai lá e mostra que ele quer corrigir, ele quer dar uma dica para ver se chama para ele. Você esqueceu de falar isso, porque muitas vezes o cara faz isso, né? Que ele tá ali para garimpar, para trazer para ele, porque um estagiário de musculação hoje ganha uma miséria. E na verdade, se você olhar as academias hoje, como é que funciona isso? O cara, para entrar numa academia de elite, onde tem uma clientela com potencial e que é o poder aquisitivo para poder pagar o personal, então são aquelas lá pro lado do lago, outras aqui do lado do sudoeste, né? Sem fazer propaganda dos caras. Mas assim, e aí o professor, ele trabalha um período na musculação e o outro ele fica de personal. Mas para esse cara estar trabalhando lá e fazer a folha de pagamento para minimizar os custos da academia, ele tem que ser um cara bom comercialmente, porque ele mesmo vai fazer a folha de pagamento dele. Sacou a jogada? Eu te pago uma mensalidade baixa para você ficar num horário, para você estar fingindo que está dando assistência lá, ao mesmo tempo que você está garimpando, mas você trabalhando para mim, se você quiser dar personal na minha academia, tu tem que me pagar uma taxa. Quando você começa a me pagar a taxa do seu volume, eu faço a folha de pagamento com o seu dinheiro. Você nunca prestou atenção nisso? Nunca pensei nisso. Porra, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Tá. Mas vamos para a parte técnica, né? É assim, o cara não corrige, não sei o quê. O que que acontece, né? São pessoas despreparadas que estão muito hoje voltadas para o aspecto comercial e pela própria formação que é rasa, entendeu? Ele não consegue ter uma visão mais ampla, diagnóstica da necessidade, da individualidade daquela pessoa que está dentro daquele espaço. Hoje, o cara entra, né? Eu vou falar do Walkman, que ele está denunciando já a idade da gente. O cara põe o Walkman aqui, meu irmão, vai pro TikTok e fala assim: não preciso de você, profissional. Por quê? Não, eu já tenho uma série aqui que eu vi no TikTok. E aí vem as bizarrices, né? Aí vem aquelas coisas bizarras. E aí aquele surto também cultural que não é uma coisa, assim, positiva na minha visão. Que são as pessoas que vivem o extremo da autoimagem, porque eu quero... Pô, tu vai na academia hoje, é diferente da minha época, irmão. Hoje tu chega na academia, tu vê o cara com o celular, ele não fala com ninguém, com o Walkman lá, se achando bonito pra caramba, fazendo pose e tic, 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 lambi-lambi. Mas na tua época não tinha celular. Não tinha, não. Não tinha. Então, Ó, o primeiro, você- 9981, eu tinha um tijolão você- Motorola, abria assim, né? Eu sou da época do tijolão. Você tem que aceitar a geração nova. Você sabe que a geração Mas não olha se só, aceita. é louco, né? Cara, mas o que eu vejo, a pessoa não tá ali naquela de, pô, agora eu venho aqui pra cuidar da minha saúde, pra eu relaxar. Não, acho que ele aumenta o nível de estresse dele, porque ele tem que postar uma foto de que ele tá bonito na internet, que ele tá bacana, aí ele até engana o povo, né, meu irmão? Tem gente que tira tanta foto na academia e fala, o cara é sarado, quando encontra com ele, fala assim, pô, Era uma pose bem feita. pô, mas olha só, pô, ele pegou um ângulo bom aqui, enganou, hein, meu irmão, diminuiu o bucho aí, então não sei, cara, essas pessoas são surtadas, entendeu? Mas é aquela busca infinita pela aceitação. Por que esse like ali na tua rede social é tão importante?
Porque você recebe likes, você fala, nossa, eu sou aceito. E a primeira pessoa que tem que se aceitar é o próprio ser humano, né? E aí eu tenho certeza que no teu consultório chegam pessoas assim com doenças mentais. As pessoas estão doentes da cabeça, essa é a verdade. Então, E aí, como é que tu hum, lida sabendo que a pessoa, na realidade, o problema origem, o problema raiz está na cabeça e o corpo está respondendo àquele estímulo, né? cara, eu vou te dar alguns exemplos assim dentro dessa colocação que você fez. Então, as pessoas doentes, assim, né? A vaidade, a necessidade de pertencer a algum tipo de tribo. Tipo assim, mulheres que chegam no consultório com aquela puta cicatriz na barriga de abdominoplastia, né? Cara, essa cirurgia é muito agressiva, né? Muito, não, e outra coisa, a mulher não sabe a desgraça que ela está fazendo. É mesmo. Porque existe um conceito que envolve esse pós-cirúrgico que são as cicatrizes patológicas. Então, o que que acontece? Primeiro, você está deitado. Zé, agora sim, para quem Hum. tá assistindo a gente agora, o que é abdominoplastia? É uma cirurgia onde você vai fazer um ajuste, né, dessa comunicação visual do seu abdômen aqui. O médico corta a sua barriga para tirar excesso de pele, entendeu? Às vezes fruto do emagrecimento. E aí ele faz uma secção bem longa aqui, entendeu? Próximo a secção. um corte, né? Seccionar de cortar. Então ele corta de fora a fora a barriga, tira os excessos de pele e sutura de novo, costura de novo, vai costurar. Você deitado, ele pega, tira o excesso e puxa a pele e suturou, tá bom? Quando você levantar, que você for tentar fazer um movimento de extensão, isso gera um desequilíbrio de tensegridade. Concomitantemente também a explicação que eu estou dando, quando você corta, você está lesionando. Você está Tá. passando bisturi ali, você está lesionando o tecido. Então, você pode desenvolver uma hipersensibilidade, uma hipossensibilidade, na verdade, você perde sensibilidade na maioria das vezes, e isso desequilibra o corpo de várias formas. Na visão da circulação dos meridianos, que envolve o aspecto biofísico, né? Que é uma visão da medicina chinesa. Entendeu? Porque quando a gente fala em acupuntura, em ponturar e usar essas técnicas, a gente fala do aspecto biofísico. Então, é corrente elétrica. Não é uma abordagem filosófica, ela é fisiológica, ok? Então, seccionar vai dificultar a circulação da liberação desses meridianos. Vai gerar uma hipertonia, porque quando você secciona, entendeu? Na visão aqui da divisão metamérica dos nervos torácicos aqui, que envolve a cavidade abdominal, eu tenho informação que chega na medula, que são sensitivas e motoras, e elas fazem essa aferência a nível cortical. Então, quando eu faço isso, eu gero uma condição fisiopatológica que vai fazer com que as células polissinápticas fiquem enviando incessantemente essa informação para a medula e o cara não relaxa. Esse tecido não relaxa, então ele vai ficar hipertônico, ele vai ficar mais duro. Você pode pegar uma mulher com abdominoplastia e você sai fazendo uma inspeção nessa cicatriz, nesse processo cicatricial, você vai ver que de um lado do abdômen, às vezes, ele está hipertônico, duro, mais contraído o músculo, e do outro lado mais relaxado. Isso desequilibra o corpo, principalmente a cintura pélvica. Vai trazer sintoma para lombar. A mulher sabia disso? Não, a visão dela é estética. Tô muito buchuda, pô, meu marido nem olha mais para mim. Vai atrapalhar no momento do sexo? Porque você Cara, falou vai gerar dor. questão Não, aí pélvica aí, assoalho pélvico. Não tem relação com sexualidade, não. Mas diminui a sensibilidade naquele local, naquela região. naquela região. Existe tratamento para isso. Você pode fazer a visão da terapia neural, onde você faz pápulas, né, de procaína para reequilibrar o sistema nervoso autônomo. Esse tipo Faz a liberação, faz uma técnica de diafibrólise percutânea para restabelecer a harmonia de tensegridade. Fundamental esse tratamento. Então, ó, você, mulher aqui, ó, olhando para o microfone, vocês, mulheres que estão escutando essa explicação, que tem aí a cicatriz de cesariana, tem essa relação também? Tem. Então, você que tem cicatriz de cesariana, você que fez abdominoplastia, e depende do médico também, a gente vê coisas bizarras no consultório, né? O cara costurou que ficou uma cicatriz de Frankenstein, e outras que são fininhas, que são bem feitas, que o cara realmente tem uma habilidade maior para fazer
esse fechamento, né, desse processo. Você que está me ouvindo, ó, tem que tratar. Tem que tratar porque isso afeta o corpo. Se você estiver sentindo dor lombar ou assimétrica de uma certa forma, se olhando no Mas espelho, existe a tratamento. relação é a visão da cicatriz patológica. Mas tem um tratamento? Tem tratamento, Então foi o quer que eu dizer que acabei a de falar. pessoa faz uma cirurgia, a mulher faz uma cirurgia desse tipo. Homem também faz isso, não? Não, abdominoplastia não. Não, né? Feminino. Só pra É uma mulher. mulher. Mas se o homem quiser fazer, ele pode? Pode. Mas vem cá, tem fisioterapia para isso? Se a pessoa começar a sentir dor lombar? Comum. Dentro das possibilidades, né? Todo esse pool de inespecificidade. E ela fica da curada? dor lombar, quando faz esse tratamento, melhora. Senão a recidiva é uma constante. Tá sempre sentindo dor. Ah, por quê? Tratou o que eu falei? Não. Esse é o primeiro passo nesse caso. Então, não tratou, aí vai ficar toda hora, ai, tá com dor lombar, tá com dor lombar, tá com dor lombar. A recidiva é uma Deixa eu constante. tirar uma dúvida que eu tive. Hum. Aconteceu, foi um caso real. Em 2018, eu estava numa sequência de viagens assim, muito, muito pesadas. E aí, meu sócio estava na minha frente, Thiago. Thiago toca violino a vida inteira. E ele estava com o pescoço assim, ó, na poltrona da frente. Aí eu bati assim no ombro dele e falei assim: Thiago, tu tá com o pescoço torto, cara. Tem que arrumar esse pescoço aí. Ele, não tô com o pescoço torto, não. 2 anos depois, ele operou, Então, tá? Cervical, porque 3 hérnias, cara. qual a relação? Aí eu vou te fazer a pergunta. Eu sei que tem a questão da biomecânica, da tensão, que você já falou tudo aqui. Mas se for só uma questão de estresse, porque na época a gente passou um estresse muito pesado. Se for só a questão de estresse, tem como haver o surgimento de uma hérnia na cervical ou na lombar? Então, volto lá naquele estudo, né? As pessoas se acham aprumadas ou simétricas, segundo a estatística lá do livro do Bricot, que é um francês que fala que é a posturologia clínica, né? Tem até na internet, para quem quiser comprar, pode baixar em PDF. Posturologia clínica, Bernard Bricot, francês. Aí é bem interessante o livro. Então, assim, 97% da população é assimétrica. 3% são pessoas que você olha e fala assim, cara, o cara não tem força de compressão atuando sobre aquela estrutura que possa gerar compensações, e essas compensações gerando assimetria. Só 3% são aprumadas, o resto é tudo esculhambado. Entendeu? Então o que acontece? Se eu tenho o corpo, ele se reorganiza para se manter equilibrado até na visão de uma plataforma estabilométrica, né, que o fisiológico são 4 graus, você fica rodando assim, né, se eu te colocar numa plataforma estabilométrica, você vai ver que o seu corpo ele fica rodando assim, ó, nessa plataforma ela tem um movimento, né, em forma de círculo, onde essa oscilação, né, no seu perímetro gera em torno de 4 graus. Isso é o fisiológico. Aquilo que excede essa condição fisiológica se relaciona com diversos tipos de patologia. Então, mas o corpo ele tenta se reorganizar o tempo inteiro. Isso tem relação com postura, né? Quando eu chegar para você e falar assim, ó, na musculação, aí fala assim, ó, tá fazendo uma puxada, melhora essa postura. Pô, amigo, tá equivocado. Postura não tem relação com isso. Agora, se eu falar para você, melhora a posição, aí verbalmente a coisa tá melhor. Entendeu? Entendi. E as pessoas fazem muita confusão, né? Na hora, postura, posição. Você melhora a posição. Que postura você pode ter um olho hipoconvergente, você pode ter uma arcada com má acomodação da oclusão. 70% das disfunções posturais é a má acomodação proprioceptiva, ou seja, o que é a má acomodação proprioceptiva? É a forma pela qual, primeiro, quem carrega todo o peso do seu corpo é seu pé. Então, se ele tem uma má acomodação no solo, você tem uma distribuição pouco homogênea, entendeu? Dessa plataforma aí que é o seu arco plantar, né? Se eu olhar para o seu pé, são 26 ossos, 36 articulações, mais 100 ligamentos, 4 camadas de músculo e uma face aponeurótica. Quando a gente pensar até em falar assim, o cara tem uma faceite plantar, ele é atleta, corredor, e aquela veinha, a velhinha que aparece lá com a faceite, ela nunca correu, nunca fez nada, pô, a vovozinha, dona de casa, fez comida e lavou roupa a vida inteira, e ela tem uma faceite plantar, qual a relação? Osteoporose? Não, a relação é posturológica. É mesmo? Ela tem uma projeção escapular anterior, onde o corpo dela fica tentando se equilibrar o tempo inteiro e isso aumenta a tensão nessa planta do pé. Aí gera uma faceite plantar. O que seria essa faceite plantar? É um, Diz que é uma dor terrível, né? É. Sente, cara. é um,
isso por força mecânica, não de impacto, compressão, mas sim de tração mecânica, eu fico forçando, eu forço meu corpo para trás. Se eu botar você agora em pé e pedir que você se desequilibre um pouco para frente, isso vai gerar uma tensão na planta do pé. Se isso é uma constante, ela vai sofrendo essa tensão e o pé vai ficando mais cavo, entendeu? A ponto até exageradamente, que existe isso na literatura, e eu já atendi paciente no consultório dessa forma, formar uma fibratomatose dessa aponeurose da fáscia plantar. Ah, cara, meu irmão, para tratar isso é um gancho de ferro passando ali, ó, para quebrar essa aderência e fibrose, dói do cara bater com a cabeça no teto. Ah, Tem relação com o joanete também, da formação do joanete? joanete tem relação com o desequilíbrio. Homem pode ter joanete? Eu só vi casos de mulheres. Não, tem. Tem também? É isso, claro, tem. Entendi. Tem Mulheres que eu sim. falo assim, da família, né? Tia, avó. E é fácil de você corrigir isso. Mas tem assim. mais em mulher ou mais em homem? Homem é Essa menos. recorrente? Homem é Homem é menos. menos? Mulher é mais. Qual que é o Entendeu? motivo, assim? Cara, a causa é lei idiopática, está relacionado a essa parte da postura, mas é porque eu acho que ela, pela própria constituição, entendeu? Dessa morfologia, ela é mais incidente em mulher. Entendeu? Então, cara, coluna, assim, um aviso, né? Um alerta para as pessoas, né? Coluna hoje é o que mais aposenta. Antigamente você tinha lá INSS aposentando gente e a causa era dor de cabeça. Hoje, cara, coluna vertebral, dor lombar, é o que mais leva o cara a Qual é o buscar. maior número de reclamações, assim, lá no teu consultório? É dor na lombar, dor na cervical? O que é mais prevalente, né? Isso. Dor lombar, dor cervical. Agora, hoje, uma constante dentro do consultório, pessoas num nível de estresse exacerbado, uma condição de simpaticotonia, onde você percebe que a pessoa está com o sistema nervoso autônomo completamente desequilibrado. Entendeu? Então, o que seria isso? Então é quando a pessoa chama a outra assim, você é desequilibrado. É, sistema Ué? nervoso. O que é isso, né? Para comer ou para passar no cabelo? Você Mas é tipo assim, desequilibrado, Zé? deixa eu explicar. Sistema nervoso voluntário e involuntário chamado de sistema nervoso autônomo, onde você tem ali atividade simpática, parasimpática e a visão também do sistema entérico, que é a autonomia que o sistema digestório tem de manter toda essa harmonia do corpo em relação a toda essa unidade indivisível onde tudo se comunica. Tudo se comunica no corpo. Não dá para você, pô, tô com dor no braço aqui. Então, beleza, deixa o braço lá na oficina, semana que vem tu pega e encaixa ele de novo. Não, meu irmão, tudo se comunica. Entendeu? Então, um alerta também que é interessante, que está ligado a esse aspecto de desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, e é uma coisa hoje da cultura, o cara passa o dia inteiro com o telefone celular na mão. E acha lindo, o rico tem um Bluetooth, o pobre tem um de fio. Cara, o pobre está mais protegido com o de fio, porque essa radiofrequência que é criada pela essa coisa bonita, entre aspas, que o nego fala da tecnologia, isso prejudica o corpo, desequilibra o corpo de ponto de vista biofísico, entendeu? Então, se eu fizer alguns testes com você, pegar assim, ó, primeiro você tem uma torre lá, né, para ficar fácil do leigo tá entendendo o que eu tô falando. Você tem uma torre que faz a ponte, que se comunica por radiofrequência com o seu celular. E essa radiofrequência, ela vai gerar, né, um campo eletromagnético que é invisível. Tu fica com aquilo na mão, você perde força, porque aquilo que não está te dando elétron, está te roubando elétron. E as pessoas, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver? Quer que eu prove quantas vezes isso? Precisa desenhar? Entendeu? O dia que você for no consultório, eu vou te mostrar isso. Isso afeta o sistema? Afeta. Entendeu? Ah, Zé Mário, mas é momentâneo. Se eu largar uns 15, 20 segundos depois, eu tô normal, eu recupero. É. Só que tu fica o dia inteiro com essa parada na mão. Entendi. Entendeu? Isso faz mal? Faz mal. E quando a pessoa tá assim, ó, muito tempo, pescoço para baixo, olhando o celular. Eu acredito que exista um peso Aumenta a tensão. e aumenta a tensão. Qual a musculatura responsável pela manutenção desta sobrecarga, peso, cabeça em arco de flexão? Esplênio da cabeça, longo do pescoço e as fibras do trapézio inferior. Se elas têm resistência mecânica para suportar esse peso o dia inteiro, você ali, no celular, beleza. A horas que elas fadigarem, entendeu? Que não suportarem mais,
Isso aumenta essa sobrecarga mecânica e o que que vai acontecer? O disco, ele está apoiado entre os corpos vertebrais. Vai haver uma sobrecarga mecânica projetando esse disco no sentido antero-posterior, ou seja, daqui de frente para trás, para ficar fácil da galera entender. E aí é onde você abre a oportunidade desse disco sair da sua condição de natureza anatômica. Famosa hérnia de disco, brother. E qual a Entende dica? isso? E qual a dica que você dá? Porque vai ser uma dica valiosa, até porque todo mundo fica com o celular o dia inteiro na mão. Então, pô, eu não posso falar palavrão aqui, nem posso falar sacanagem, fazer apologia, sacanagem, mas, pô, meu irmão, você tá pensando que celular é o quê? Larga isso, velho. Fica o dia inteiro com essa porra na mão. Mas a pessoa que trabalha com celular faz o quê? Deixa na mesa. Deixa na Você mesa, não vai olhar para baixo? coloca no não lugar. vai- Pô, então levanta. Pô, pega aqui, tipo, o microfone, põe e olha pra cima e fica aqui, ó. Primeiro, pela condição biofísica. Faz isso, é real. É real. Ah, não tem nada a ver. Bom, então, amigo, então depois que tu estudar, aí você vem debater comigo. Entendeu? Eu Não, tô... mas não tem ninguém debater, né? Para você dar o conselho para quem fica Então, o o dia que que inteiro. você faz? Ó, eu fico o dia inteiro com o Procura celular. não levanto. ficar. Procura não ficar. Eu trabalho pelo celular. Beleza, então, E eu acho então que metade daqui do Brasil trabalha pelo beleza, celular Brasil, também. alô Brasil, Ah. crie uma condição, Tá. entendeu? Ergonômica, onde você possa estar aqui, ó. Né? Não tem essa Entendi. parada do computador aqui, que tu gastou uma grana, botou essa pancada de computador aqui, aí um apoio aqui pro pé, levanta Isso mais, funciona. claro, porque você, pô, você tira essa sobrecarga mecânica, você levanta mais, quanto mais extensão, menos sobrecarga pressionando o disco posteriormente. No tratamento da reabilitação, é o que a gente mais indica, fora os exercícios para poder estabilizar mais, trazer mais uma performance para essa musculatura da cintura escapular, que ela é músculo dependente, inclusive cintura escapular, quando eu falo dos ombros aqui, né? Uhum. Ela tem que se manter, ela tem que ter essa circulação, né, nervosa, mandando sinapse o tempo inteiro a 100% da sua capacidade para evitar um quadro disfuncional e propiciando fisiologicamente a contração neuromuscular. Essa é a ideia, essa é a ideia. Então, ó, em relação ao celular, isso vira bochiche de internet, né? Ah, o cara tava falando lá, não sei o quê. É real, irmão, é real. Levanta essa cabeça, joga ela mais para trás, evita essa sobrecarga mecânica. Já tô te falando que tua cabeça pesa de 5 a 7 quilos. Tá. Eu não vou brincar com você, tô olhando para sua aqui, uns 9. Eu sou filho de Hein? piauiense. A cabeça teve uma puxada maneira. Então, tipo isso. Então, joga para trás e o movimento. Porque quando eu tenho força de compressão, que chega até a desidratar o disco, e às vezes a hérnia de disco evolui, né? Aí ela sai lateralmente para a direita, para a esquerda, ou então ela avança de forma central, né? Na direção da medula. Aí começa a sintomatologia, uma constante. Ah, Zé, eu sinto uma dormência, eu sinto umas pontadas. O Thiago estava sentindo o braço eu dele sinto, dormente. eu sinto que essa dor ela irradia para o braço, vem até esses meus 3 dedos, aí a gente sabe que é a compressão do nervo mediano, né? Ou então o mínimo e o anelar, aí o nervo ulnar, aí a gente consegue estabelecer o nível neurológico da lesão. Mas extremamente importante, Zé Mário, eu tinha uma dor, eu tinha mania de colocar o meu celular, carregar o meu celular o dia inteiro no bolso, mesmo atendendo, indo para onde eu fosse, estava no bolso. Botava no Vibracal, então aquele negócio vibrando o dia inteiro dentro do bolso, e tocando. Aí você vibra e você tira, alô, não sei o que, aí se tu recebe uns telefonemas, no final do dia, o que acontece? Depois eu fui estudando, fui vendo, pô, aí hoje o celular não entra no bolso. Eu carrego ele, coloco no console do carro, cheguei, subi, coloco na minha mesa, ele toca, eu continuo usando, mas eu lido com ele assim, ó, apoiado. Eu olho na minha mesa, vou lá, digito, respondo, tiver que falar, falo, põe ele de volta lá, ele não fica mais em contato com o meu corpo. Uhum. Inclusive, não posso afirmar que não existe evidência, mas eu já tratei pacientes em consultório com caso de câncer, câncer de mama e um de ovário, que foram pacientes que, assim, passam o dia inteiro com o celular guardado dentro do sutiã. Eu falei, minha senhora, mas o celular que guardado dentro do sutiã? Aí ela falou, não, doutor, é porque onde eu moro lá é muito perigoso, é mais difícil o cara dar um bote no meus peitos para roubar meu telefone. Olha só a parte sociocultural, louca, né? E a outra, enfermeira, bonita, apoia assim, ó, aquela roupa do centro cirúrgico e o celular grudado na pele aqui assim, ó, né? Dentro da calcinha, o dia inteiro no centro cirúrgico, aquele negócio. Cara, se a gente pensar no aspecto biofísico, isso pode sim
ter relação com um gatilho. Não tem estudo, mas pode Não tem desencadear estudo, alguma coisa. pode desencadear, porque aquilo é uma constante, né? A alteração de temperatura, porque essa bateria esquenta, se ela fica, se está utilizando, se está ligado, e esse campo eletromagnético agindo na atividade celular, entendeu? Então, evita isso. Isso é uma dica, assim, de ouro. Mas tem muito Zé Ruela que vai falar que não tem nada a ver, então tá bom, irmão. Guarda ele E o dentro, carro elétrico, então, guarda você dentro. tá Pô, dentro carro do carro. elétrico, né? Isso é uma teoria do Você ponto tem de coragem de vista comprar físico carro também, elétrico? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque esse motor, primeiro que olha só, vou falar da minha experiência na China, né? Galera brasileira, né, meu irmão? Difícil, galera. Tive essas vezes que eu tive, em 2017, 18, 19 na China. Achei a China, assim, em termos de infraestrutura maravilhosa. Assim, cara, bem moderna, né? E a gente via muito o carro da BYD lá, né? Abandonado no meio da rua. Não presta, brother. Vai aquela bateria. Primeiro que o carro é leve, né? Não tem peso, não tem muita Mas estabilidade. será que não tá Ah, abandonado por conta da economia? Porque eu nunca ah. vi nenhum carro velho abandonado aqui no Brasil. Tu já viu algum? Não, mas que começou agora. O brasileiro gosta de ser enganado. Deixa o cara Não, mas comer. o brasileiro, mesmo sendo enganado, ele não vai jogar o bem dele na rua. É isso que eu tô falando. Às vezes é uma cultura dele jogar o carro na rua. Igual é do americano, Tu né? vai fazer o quê? Você morou nos Estados Unidos. Fiquei 6 meses. Lá tinha muito carro que você olhava assim, pô, o carro tá abandonado. Será que não é o mesmo a questão cultural? É porque o carro não presta, Porque o carro não presta. Porque o carro né? não presta. Aí tu vai fazer o quê? Mas o que te leva a ter uma certeza que certo Mas carro ele- não presta. Eu ia falando do aspecto, não, aí é relacionado à saúde, né? Ia falando do Tá. aspecto que esse motor, ele gira ali para poder propulsionar, né? O carro andar, se movimentar. Então, essa reverberação, ressonância é diferente de um motor a gasolina. O motor está lá na frente, ele não tem, aqui está debaixo do banco, o motor está rodando, e essa ressonância invisível, ela invade o corpo. É mesmo. Essa teoria, ela é real. E a pessoa que teve geladeira elétrica a vida inteira na casa? Não tem uma relação Porra, com ela essa não, ressonância? não tem, ela não senta na geladeira, ela não dá um rolê com a Mas geladeira, ela abre. então tudo E bem. eu tomei choque pra Ah. caramba nas geladeiras que tinha lá em casa. Não, O que é é pior? diferente, é diferente. Eu tenho aqui, ó, essa ressonância, ela reverbera, vai pro corpo isso diretamente. vai para os tecidos. Cara, vou te dar um exemplo, não nesse padrão da ressonância, mas é muito comum também pacientes, às vezes, que sofrem acidente de carro e chegam no consultório pra gente com uma queixa, entendeu? De tensão, de dor, sintoma dor, Tá. que sofreram um acidente. Então imagina só, você cai, ou você tem uma batida com a mão, com o antebraço, tua cervical trava. Agora, aquele impacto, ele vai gerar essa reverberação e vai lesionar tecidos à distância. Eu gosto muito de ver aquele exemplo, né, do Detran, quando você está... Ele vai gerar uma vibração e pode prejudicar um outro. Você bate, né? você É isso que você bateu tá o dizendo. impacto, esse impacto ele avança e se limita e depois ele reverbera voltando Não, de ré. eu vou te falar o que Lembra disso? aconteceu Todo mundo, quando eu comigo. falar isso aqui, todo mundo vai lembrar das propagandas do Detran. Eu vou te falar o que aconteceu O comigo. carro batendo no muro e, né, quanto? 60 km por hora o impacto, 80 km por hora o impacto, 100, 120 por hora o impacto. Então, e essa reverberação? Olha só, Vai... Zé, olha só essa história. Eu fui jogar golfe, a primeira vez nunca joguei golfe na minha vida. Aí lá em Orlando tem o Top Golf. Uhum. Aí a gente tava lá na disputa, eu fui dar a primeira tacada. Peguei o taco, pá, escolhi o taco como quem soubesse escolher, não sabia escolher nada. Aí peguei o taco e fui dar uma tacada. A primeira tacada que eu dou foi no chão. Aquilo deu uma vibração, eu fiquei 3 meses com o ombro doendo, aí eu parei ali. Cotovelo, ombro, né? Ele segue, ela voltou. avança. Exatamente essa ré que você tá falando, voltou, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, eu lesionei meu ombro. E às vezes a pessoa, tu fala isso pra pessoa, ela fala assim, mas não tem nada a ver, meu acidente foi aqui no punho, no antebraço, o que tem a ver com a cervical? Eu falei, nada, porque tu não estudou física, volta lá pra 8ª série, depois a gente conversa. Tipo isso, né? Sacou? E outra, né? Essa coisa que a gente vê em academia todo dia, né? Porra, uma receita de bolo horrível, né? As pessoas associam, alô população, você, né, consumidor do exercício físico, da atividade física, né? Você chega lá, né, sem voltar no senso de persentimento, aí você chega lá no parque da cidade, antes da sua corridinha, você fica se puxando, né, se tracionando todo. Puxa O a cabeça pro alongamento, lado. você fala? Pô, meu irmão, não se alonga, que coisa Não pode chata. alongar? Ó, Alongar? não tem que se alongar.
Mas- aquece, faz sua corrida e volta, porque, pô, isso pode gerar. Eu vou te dar uma explicação. Eu Entendeu? aluguei a vida inteira. Pois é, mó cagada, né? Não Mas sei, não deu pode falar certo. cagada, não é legal. Mas não deu é certo politicamente até correto. Não, fala. Não dá certo. Ó, vou te dar um exemplo. Se você pegar aqui, ó, o braço e puxar, você tem de fazer isso, né? Vai começar, vai correr. Aí o cara chega no parque, ele faz o quê? Tá assim, ó, pagando de pose, puxando, fazendo uma força mecânica de tração, né? O braço esquerdo em relação ao braço direito. Só que você tem que saber o seguinte: eu tenho a cápsula articular aqui, eu tenho 3 articulações no ombro, né? As 3 clássicas: glenomeral, acromioclavicular, externo-clavicular. Se você fizer isso aqui, ó, eu estou pegando a glenomeral. Eu pego a cabeça do número que está encaixado na cavidade glenoide e os mecanoceptores revestem todo esse bordo articular. Você tem um limite de amplitude de movimento e sobrecarga que, quando você exceder, o próprio sistema nervoso central ele promove um espasmo de proteção lá, tipo assim, ó, para aí, porra, quer quebrar meu braço, o que você está fazendo? E outra, por que eu estou fazendo essa tração? Qual o benefício de eu gerar uma sobrecarga nessa articulação glenomeral, puxando esse braço para frente? Só se for desequilibrar essa articulação. Mas e as aulas de alongamento que tem nas academias? Cagada. É mesmo. Cagada, não tem que se alongar. Amigo, se eu pegar, tô funcionando aqui agora que tá gravando a gente, pegar uma agulha de acupuntura aqui, eu pedi para ela fazer uma flexão, ela fala, não consigo chegar com a mão no pé. Eu tô muito encurtada, doutor, o senhor não acha que eu tenho que fazer aula de alongamento? Não, porque se eu enfiar a agulha na sua barriga e diminuir a tensão do tendão central e liberar essa confluência de meridiano da vesícula, ela vai alcançar mais, ela vai ganhar 10, 15 centímetros de amplitude de movimento. E não fez aula de alongamento nem de pilates, pô. Você tem que entender que todas as vezes que você puxar uma articulação, ela vai fazer um espasmo de proteção, entendeu? E é involuntário. Quem faz isso é o sistema nervoso central, com um mecanismo de Mas a proteção. questão do Qual que é o encurtamento. benefício? Não, você desequilibrou essa articulação. Pô, bonito seu alongamento. Cagada. É mesmo. É, Então não Entendeu? alonga. não alonga. Faz o que para estar a Aquece. elasticidade boa do corpo? Aí é a cadeia neural. Aí trata o nervo. Eu vou te dar uma dica. No sebo custa R$15. Neuroanatomia Funcional Ângelo Fatini. Vai lá, compra o livro, irmão. Depois tu vem discutir. É, mas não alonga. Não alonga. Aquece, acabou, vai pra casa. Comecei na natação no SESI. Eu tinha 6 anos de idade, tinha alongamentos. Aí depois eu fui pro futebol. Futebol de campo. Alongamento. Eu passei pelo karatê antes. Todos os esportes, os educadores físicos passavam o alongamento. Com que pretexto? Pretexto de dizer que o alongamento vai prevenir a lesão. Exato. Então, beleza. O que a ciência demonstra com publicação robusta? Tá? Que não previne lesão. Então, pô, não tô falando, não é a minha opinião. Não fica bravo comigo. Ô, população, não fica bravo comigo não. Ó, professor, eu que tô falando isso. Mas não pode alongar. Não pode. Tem estudo dizendo que o alongamento Revisão sistemática, com meta-análise, não previne lesão. comprovando, evidenciando que o alongamento não previne lesão. Teve um Eu não estou professor, inventando isso, isso Zé, é publicado aí, busca aí, ó. teve um professor na época que eu tive, na época que eu estava jogando futsal. Aí ele tá falando o seguinte: primeiro a gente aquece em pouco e depois a gente alonga. Que ele falou assim: não, vai aumentar o fluxo sanguíneo e aí você não vai se lesionar. Bom, a gente pega tantas pessoas despreparadas, né? É todo profissional que não estuda, não se prepara, ele vai ser logo despreparado. Sem noção. Tem algum sentido isso ou não? Nenhum sentido. Zero. Zero. Isso eu tô falando coisa de 25 anos atrás. Não, e olha a coisa bizarra, cara. Se a gente olhar pra minha época de criança, né? Eu, entrei no judô com 4 anos de idade, aí a irmã fazia o balé, aí o neguinho mandava a criança abrir a perna, sentada no solo, abrindo a perna, e o cara pesadão se debruçando sobre as costas da criança, forçando ela a chegar com a barriga no chão. Tu não lembra disso? No balé não acontecia isso, no judô? Eu fiz balé. Pra ganhar, pô. Eu fiz karatê, mas não existia tinha essa abertura. Abertura, de aí perna. você sentado, abria, aí você tinha que chegar com a mão direita no pé esquerdo, Exato. a mão esquerda no pé direito, aí no centro, as duas mãos para frente, você tinha que chegar a encostar a barriga no chão. Então, vamos lá, qual que é a explicação? Por que não? E por que tanta hérnia de disco depois? Por quê? Porque por sobrecarga mecânica, força de compressão, eu pego esse disco, né? Aí eu pressiono o disco, projetando ele posteriormente, porque pô, tem um elefante nas minhas costas dizendo que aquilo vai melhorar a minha abertura. Cara, velho, olha, surreal. Eu mesmo, né, com toda humildade, eu posso relatar para você que eu já fui professor de alongamento
É, pô, burro, né, cara? Eu falo, Zé Mário burro, não sabia. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho, eu posso, Já foi professor de eu posso alongamento? escrever um livro. Você falou assim, Zé, tem que escrever um livro, tem um currículo bom, tem uma formação boa de qualidade, tem que escrever um livro. Talvez eu possa, no futuro, fazer um livro voltado, relatando todas as cagadas que eu já fiz na minha vida em relação ao desconhecimento. Eu não estou dizendo que as pessoas que fazem isso, elas fazem propositalmente, mas elas fazem por ignorância, elas não sabem o que elas estão fazendo. Ninguém vai fazer isso de sacanagem com ele. Mas o alongamento não tem nenhum benefício? Deve ter alguma coisa boa, pô. Ganho de amplitude de movimento. Pô, primeiro pelo seguinte, né? Se eu quiser trazer para um lado de especificidade, tem que ter muita relação, assim, em que posição, poupando a estrutura da articulação, até que ponto eu posso gerar uma tensão mecânica nessa fibra, num determinado segmento, que possa se relacionar com a especificidade do esporte que essa pessoa faz. Talvez. A visão é essa. Simples Por assim. exemplo, o balé, eu acho que tem benefício até para fazer o movimento completo. Eu acho que a ginástica olímpica também, né? Principalmente aquelas meninas que fazem ali a trave, né? Tem que ter uma elasticidade. No futuro, elas podem ter algum problema por conta dessa elasticidade? Depende da constituição genética dela. Inclusive, assim, a gente não citou aqui uma coisa que faz parte desse contexto. Tem pessoas que são geneticamente hipermóveis, ou seja, a articulação delas excede Ao padrão. ao padrão da mobilidade do eixo dessas articulações, porque as articulações elas têm classificação, se é selar, se é ovoide, se é plana, entendeu? Então, isso faz parte, né, da neurofisiologia, da neuroanatomia. Mas olha só, amplitude, o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que se você, consumidor, né, aí você acha que ganho de amplitude de movimento tem relação com alongamento, você tira isso da sua cabeça. Que em 1 minuto eu provo para você que não tem. Com uma agulha eu provo que não tem. Entendeu? Vou usar um ponto específico e eu vou enfiar uma agulha na sua barriga e eu vou mostrar que você vai ganhar amplitude de movimento na hora e você não fez aula de pilates, nem aula de alongamento. E na minha época também de formação de educação física era engraçado, né? Porque tinha até tese de doutorado. Você ia para uma sala de avaliação e o cara tinha um banquinho, né? O banquinho de Wells, o sentar e alcançar. Aí o cara fazia lá, pedia um posicionamento, sentado, se esticava as duas pernas para frente, e eu tinha uma régua nesse banco, e eu fazia uma flexão do tronco e ela traçava lá uma unidade de medida, né? E conforme um score que foi criado lá, você deveria ter indicação de mais flexibilidade, ganho de flexibilidade ou outras coisas. Quer dizer, relação zero, rasa, entendeu? E é isso. Quando a gente fala em publicação também, cara, você tem estudos de qualidade e tem estudos que são sem noção, entendeu? E hoje, aí você está falando desse pupurri, desse burburinho de internet hoje, o que acontece hoje, né, em relação à internet? Cara, os interesses comerciais, eles se sobrepõem à visão, entendeu? Do tratamento digno ao ser humano. O dinheiro passa por cima, você é um pedaço de carne, você é lixo. O cara quer saber se vai dar grana ou não. Olha o tanto de propaganda que diariamente a gente vê que se massifica na população em relação à venda de esteroide anabólico. Irmão, tudo é a indústria da bomba hoje. Da reposição hormonal, que não faz mal, não, se você toma um pouquinho não faz mal, testosterona é vida, não sei o quê, bananal. Porra, tô cansado de pegar jovem, entendeu? Com testosterona baixa, aí começa a fazer uso de esteroide anabólico, e o cara faz um rebote hormonal, fica 8 meses sem funcionar. Ainda na sorte, né? Entendeu? Você pode ter um rebote desse e ter problema. Entendeu? O sistema endócrino pode dar um problema lá, parar de funcionar normalmente. Entendeu? Aí isso vai surgir outros problemas, né? Entendeu? Então isso vai psicologicamente o cara fica afetado, entendeu? Aí a autoestima do cara baixa, entendeu? Essa coisa da autoestima também vira um burburinho de internet. Então, cara, cuidado. E aí o que eu falo, pô, hoje, falar a verdade, falar o certo, você vira um marginal. E o cara que é um marqueteiro é o macaco da balachita. Ó, gente, na minha época tinha uma balinha que era uma delícia, que tinha um macaquinho que era a balachita. Então, o macaco da balachita, entendeu? Entendeu essa parada aí? Então, olha só, cara, tem que parar com essa onda, entendeu?
Tem que parar com essa onda, tem que falar a verdade e, assim, quem não gostar, que estude e apure aquilo que a gente está falando. Você que viajou muito aí, pelo mundo, qual país você acha que as pessoas têm se cuidado mais nesse aspecto de longevidade? Porque eu acho que a tua preocupação Cara, Japão no é uma consultório cultura maravilhosa. o Japão é incomparável, né? Amigão, se eu te falar, eu fui novo para o Japão, é referência para mim até hoje. Se a gente pensar, né, Europa, eu tive na Alemanha recentemente, né, fui várias vezes para a China, Alemanha, tive no Paraguai aquela vez, falei, vou ali no Paraguai, mandei as fotos para você, eu conversei com o ministro da Saúde do Paraguai, secretário de governo, achei Assunção Você voltou para o Paraguai? numa vibração extraordinária, entendeu? Em uma puta fase de desenvolvimento, dizendo aí a economia, eu nem apurei isso, né, para não estar reproduzindo, falando bobagem para os outros, assim, mas um cara conversando comigo falou assim, não, amigão, Assunção tá bombando, capital do Paraguai, né, 7 milhões de habitantes, faz Fazer o fronteira que com a lá, Zé? Bolívia, com a Argentina e com o Brasil, né? Esse movimento de saúde Eu você foi fui fazer? fazer um lobby político ali para tentar vender algumas coisas, entendeu? Entendi. E tinha muito tempo, né? Eu, quando fui no Paraguai, era adolescente, eu fui lá para Cidade del Leste. Cidade del Leste é diferente de Punta del Leste, né? Punta del Leste está no Uruguai, Cidade del Leste está no Paraguai. E 320 quilômetros você chega na capital, que é Assunção. Assunção hoje está coberta de investimento, de atração de investimento, grandes prédios, grandes empresas, assim, impressionante. E o contraste de você sair de um prédio luxuoso, com a infraestrutura maravilhosa, e quando você põe o pé na calçada, a calçada toda rachada, o negócio, porra, não tem prefeitura aqui? Não, é o momento da economia mundial que vive o Paraguai hoje, né? Extremamente interessante, bom para tua área. Bom para Paraguai? Paraguai. Bom para tua área. Então aí aquele táxi que você chama, né, no o Yellow Cab velho de Nova York é pior, porque o cara vem, você tem que passar um antimorfo para entrar no táxi para depois ir para sua casa, porque é velho, né, cara, aquele carro velho, entendeu? Um estofado horroroso. Isso no Paraguai. Isso no Paraguai. Então, assim, muitas experiências vão mudar muito a nossa percepção, que comportamentalmente vai propiciar uma escolha, né, de você se posicionar socioculturalmente. Então, cara, já conheci várias coisas, isso corrobora com o acréscimo do conhecimento a nível sociocultural, mas eu tenho como referência, sim, o Japão. O povo japonês, ele é amigável, limpo ao extremo. Você não vê uma guimba de cigarro na rua. Cara, eu nunca vi um país tão limpo. De todos esses países. Se a gente pensar em Europa, Alemanha, Estados Unidos, China, entendeu? América do Sul, Chile, conheço. Paraguai conheço, Argentina conheço. Cara, o Japão, meu irmão, o japonês é uma raça Não, e o japonês ele tem uma amigável. cultura, não sei se você conhece. Algumas empresas, de 3 em 3 meses, os executivos vão lavar o banheiro. Isso quer dizer o quê? Em nome da humildade. Então, eles assim, eu vou lavar o banheiro para demonstrar que eu ainda sou humilde. Eles têm uma sacada assim, com a questão da humildade muito grande. São muito lindos. Eles se unem às vezes para limpar a própria cidade, cara. Pô, o que eu percebi? Você passou por isso lá? Pô, Zé Mário, eu Aqui tava... da Copa foi legal, né? Em eu ta- 2014 que eles estavam tava- limpando todos os estádios aqui. Estava Limpavam hospedado na Kodokan, que é o maior centro de judô do mundo, né? Aliás, o judô japonês, ele se destaca no mundo inteiro, né? Você vê na Olimpíada, pô, Japão, medalha de ouro, quase todas as categorias. O Brasil também, né? O Brasil Brasil também é muito bom. não, mas nem chega perto do Japão. Mas o Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão, né? Mas o que eu percebia diariamente? Quando eu saía, eu percebia que o japonês, diariamente, ele limpa a frente da sua casa e dos seus estabelecimentos. Então não precisa de serviço de limpeza urbana, pô, os caras são limpos. Entendi. O brasileiro faz o quê? Saiu de casa, cospe na calçada. Porco. Ai, que tragédia. A boca de lobo entupiu, invadiu, derrubou a casa. Pô, se esse porco não jogasse nada na água e isso. O japonês é limpo demais ou o resto do mundo? Porque assim, Não, na Alemanha, irmão, o que eu percebi? Eu tive na Alemanha no passado e eu, assim, tive em Munique, entendeu? E andava na rua, tá, bem desenvolvido. O alemão né, chega até a ser um pouco xenofóbico, assim, né? Que se tu não tiver o cabelo liso e tudo, ele olha pra você e fala assim, não, sou eu que mando. Tipo assim, esquisito o comportamento cultural do alemão. você sentiu isso lá? Senti que eles são muito arrogantes, assim. Mas a maioria dos latinos que eu conheço se sentem discriminados, assim, fora, não só a Alemanha, mas outros países também. Mas também como tem muita gente muito legal, né, cara? Mas na Alemanha, o que eu ia falar pra você é que na Alemanha eu vi lixo jogado no chão.
É? Você anda se você quisesse fazer analogia a Brasília, nas superquadras assim, aí, pô, vários pontos de alimentação, né, para carro elétrico e tudo. O metrô, legal. Metrô top da China. Caralho, não pode, mas é do caralho. Então, assim, pode já falei, tá falado. Então, assim, cara, você chega na China, é muita tecnologia, é limpo, é moderno, é top. Alemanha, vi sujeira na rua. Na China eu não vi sujeira na rua. Mas o que que tu foi O fazer lá? Japão impecável. Fisioterapia? Aonde? Na Treinamento? Alemanha? Não, viajando. Não, na China a relação foi essa coisa de eu estar coordenando pós-graduação de acupuntura e estar trabalhando um network para estabelecer conectividade, estar levando o brasileiro para a China, Entendi. assistir aula nos hospitais. Ah, legal. E aí fui convidado por um E chinês. funcionou isso durante muito tempo. Cara, funcionou. Primeiro que é difícil, né? Não é num primeiro momento que É. você vai. Eu fui várias vezes Por pra isso que China. tu fez o doutorado na medicina Não, é chinesa. porque tem coisa. Eu conheci, né? Nessa trajetória de relacionamento, eu conheci um cara, ele é do Itamaraty, agora está na França, que estava no consulado do Brasil em Guangzhou, na China. Guangzhou é o estado de Cantão, cidade de Guangzhou, onde tem a famosa Canton Fair lá há 14 anos. Visitei Canton Fair, pá. Então, o que que acontece? Ele é casado, era, né? Separou a mulher, mas quando eu conheci ele, era ainda casado com uma chinesa de Taiwan, entendeu? E aí o cara me levou numa consulta com ele, onde era um acupunturista que ia tratar ele. E aí um velhinho lá, pô, chegou, começou a ir pulso, né? Fazendo o exame básico ali, aquela avaliação básica da acupuntura. E aí eu observando, né? Caladinho do lado, observando. Aí o cara falou: olha, essa sua alteração de pressão, a relação a um desequilíbrio da carga farmacológica, volta lá ao seu cardiologista, rever essa ação medicamentosa. Você não tem mais o apêndice. Você... Cara, quando ele falou não tem mais o apêndice, eu falei, porra, é o olho da Mulher Maravilha, do Super-Homem? Como é que tu tá vendo? Até que seja a cicatriz. Nesse caso é Thundercat, sabe? Cara, A lei não, do eu alcance, falei, né? meu brother, não É a tem. espada justiceira, Milene? É. Da tua época é essa, não? É que até falar o desenho, Aí o o desenho cara certo. falou, aí eu fiquei ouvindo, quando ele terminou a consulta, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele falou outras coisas também, não, mas aí eu estabeleci a relação, falei, não, tudo bem, pode ter diagnosticado por esse motivo aqui ou por outro motivo ali, mas ele chegar e dizer que você não tem mais o apêndice, você de roupa, Mas tu aprendeu isso, tu aprendeu isso também? aí eu não? falei, porra, como é que esse velho viu isso? Tu Aí consegue isso me saber se eu chamou tenho atenção. apêndice, não? Como? Não tô vendo se tem alguma cicatriz aí? Não, cicatriz não. Então, aí só para eu pegar o pulso, eu vou dizer que você não tem mais o apêndice? Difícil isso, não dá para ter essa relação de precisão. Aí X-Men, né? Aí ele me Sou explicou para mim. Xavier, né? Aí eu queria perguntar para ele, eu falei, e aí, né, como é que é? É o seu Miyagi. É, tipo isso, eu achei esquisito. Mas ele era bom nisso, não, Zé? Não, cara fantástico, um velhinho de uns 70 anos, aí ele falou assim, Tão velho não, pô. aí ele falou, Zé Mário, é o seguinte, na época da guerra, os grandes magos, né, professores de acupuntura e médicos acupunturistas, eles fugiram para as ilhas, entendeu? Você tem que vir para cá para passar pelo menos uns 20 dias com os caras lá assistindo todos os atendimentos e aí você pode fazer todos os questionamentos que você quiser, entendeu? Entendi. E aí quanto que é um atendimento de acupuntura lá? Uma galera, porque brota gente do chão na China, né? Realmente super populoso, né? Brota gente do chão, aquilo ali é muita gente. E aí o cara andando com uma assistente, atendendo em mutirão, assim, ele passava uma fila, uma opção de gente sentada em cadeira assim, o cara passando, ele passava e um por um, e ele atendia. Cada atendimento, $3. Se você quisesse algo mais específico, $1.000. Eu falei, como, meu? De 3 salta para 1.000? Eu falei, pô, como é que é isso? Não sei, até hoje eu não sei isso. Mas isso despertou... Tinha quem pagasse $1.000? Paga. E aí, cara, eu vi muitas coisas assim que eu comecei a questionar, né? Eu falei, não, mas eu fiz a formação de osteopatia, que é uma formação diferenciada, que dentro da formação faz com que nós possamos desenvolver, assim, uma visão diagnóstica diferenciada muito rica, a osteopatia nesse sentido, dá muito resultado, né? Mas vi coisas lá que eu falo assim, aí eu comecei a ficar naquela, falei, pô, mas não me ensinaram isso, pô, esse é o aspecto biofísico, coisas que eu já falei aqui, que você fala assim, pô, mas como é que é isso? Entendeu? Então, aí me despertou curiosidade, eu falei, não, cara, tem que me aprofundar e entender o porquê. E eu não sou um perfil muito filosófico, né, profissional. Apesar de toda a ciência ter início, a princípio, em caráter empírico,
e o seu aprimoramento, né, ser evidenciado com auxílio da tecnologia até que se publique algo que se prove significância, né, um P menor do que 0,05, que é essa coisa do- do- da, da formatação, né, do meio acadêmico em relação à pesquisa. Então, cara, tudo isso enriquece a gente. Eu acho que, assim, eu dentro de casa, né, você falou da Milênia, dos meninos, eu falo para meus filhos o seguinte, ó, faz tudo. Irmão, a Amanda que você conheceu, ela foi ser garçonete ali no Outback. Aí ela chegava lá no Subaru, né? Chega no Subaru, numa SUV Subaru, aí os amiguinhos dela, porra, por que você precisa trabalhar? Você mora aqui na Asa Norte, você anda de carro importado, japonês, não sei o quê, você não precisa trabalhar. Falei, amiguinha, é o seguinte, eu falando pra Amanda em casa, Amanda, rala no avental, limpa a cozinha e fica de olho em todas as etapas de planejamento estratégico que envolve, porque é uma franquia de sucesso, e fica ligada no faturamento. Por que que esse cara fatura tanto? Qual o modelo de negócio dele? Como se faz o controle de gestão desse modelo? Vai lá limpar chão e servir as mesas. Então, e aí olha só, olha a cabeça do brasileiro. Não precisa trabalhar não, teu pai é rico, tua mãe é rica, não sei o quê. Pô, cala a boca, meu irmão. Entendeu? Eu quero que a menina aprenda. Na China, eu fui em escolas que crianças são selecionadas para serem empreendedoras e elas começam do jardim de infância e elas seguem uma trajetória de condução, entendeu? Desenvolvimento cultural, construtivista, para ela ser um grande empreendedor. E elas foram selecionadas para isso. Aqui no Brasil, esse papo, Não, o modelo papo de... chulo, né? Zé Você não Mário, precisa trabalhar, não. Sua mãe é rica, seu pai é rico. Pô, o cala a modelo, boca, velho. o modelo de ensino aqui no Entendeu? Brasil ele está falido. Não só aqui no Brasil, como em vários outros países, principalmente Latam, latino-americanos. Por quê? Você entra num colégio, eu estudei escola pública a vida inteira. Você entra na escola, aí você é desafiado a passar de ano. Para passar de ano, você tem que ter a nota X na prova. Se você não passa, você é julgado. Mas olha só, você tem quantos filhos? 3. Você tem 3 filhos. Como que você vai dar a mesma educação para os 3 se os 3 são diferentes um do outro? Por isso que numa família de 15, 10 filhos, tô falando família de pobre mesmo, um vai se formar, um vai ter sucesso em relação a todos aqueles. Porque aquela educação serviu para aquele que teve sucesso, não para os outros. Então, por exemplo, eu tinha muita facilidade em apresentar trabalhos na frente, não tinha timidez, eu lutei contra a timidez na realidade, e aí consegui me desenvolver com a comunicação. E tinha outras dificuldades. E aí, cara, você pega todas aquelas matérias, aquela grade, e aí fica com esses censos aí. Sendo que vários talentos foram desperdiçados. Porque, como você colocou, pegam as pessoas que têm, desde pequena, uma tendência, uma veia para o empreendedorismo, são aquelas que têm mais facilidades nisso, nisso, naquilo, e dão uma educação específica para elas. E aí, a gente vai entrar no lado da educação. Você é um cara que estudou muito, vamos lá, 5 anos de... Quantos anos de educação física? Na época, 3. 3, 4 anos. Fisioterapia? 4 anos. Aí hoje são 5 anos. Osteopatia, 5 anos, 1.500 horas, fisioterapeuta formada no Brasil. Depois fiz mais 2 anos com ícone da osteopatia mundial, que é um francês chamado Jean-Pierre Barral. Tem um representante no Brasil que traz o Instituto Barral para dar aula aqui com um corpo docente maravilhoso. Cara, maravilhoso. E o doutorado? Os caras são bons. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você passou, assim... Pós-graduação de acupuntura, 18 meses. Você passou muito tempo estudando, então, algo que você é apaixonado, algo que você ama, por isso que estudou tanto. E a criança, o adolescente que passa tantos anos dentro de uma sala de aula, eu gosto do que o Elon Musk falava, né? Olha, eu não estudei em Harvard não, mas quem trabalha para mim, estudou. Eu vi uma frase também esses dias que diz assim, que os inteligentes vão trabalhar para um corajoso. Então, essa nossa educação fica desencorajando o empreendedorismo. Se a gente falar disso, se a gente for entrar nesse um pouco na política, é o seguinte, o meu avô, pai da minha mãe, ele foi vereador, prefeito, deputado estadual em Maceió por um município lá do interior chamado São José da Laje. Minha avó, sábia, né? Eu posso até, assim, corroborar assim, pô, o cara é um sábio, o cara tem uma habilidade, entendeu? A minha avó dizia que os espertos vivem às custas dos trouxas e ela tinha até a 4ª série.
e foi mãe de mais de 10 filhos e tocou esse velhinho até a morte aí, entendeu? Então, assim, muitos exemplos, às vezes, por condicionamento na família, a gente pode absorver e você, a sua índole, te levar para um lado ruim. Ou você se contrapor, né? Porque você tem uma natureza boa, uma índole boa, tem uma retidão de caráter que é nata, e aí você construir de forma diferente. Olha só, construir de forma diferente, entendeu? Aquilo que eu tenho como alicerce de respeito à capacidade de sobrevivência dentro de um sistema que o nível de consciência da cultura brasileira é baixo, mas o meu posicionamento é assim: vamos respeitar a necessidade de todos e todos precisam de tudo para sobreviver. A necessidade que ela é inerente e básica ao ser humano, então a gente tem que respeitar isso. Então, até por respeito, jamais corroborar com desvio de conduta de caráter. E aí, porra, a gente não vai, né, viajar, filosofar merda aqui. Ó, tô falando, não vamos filosofar merda, não. Agora se prepara para resolver Entendeu? a última pergunta aqui, para a gente finalizar. É. Pessoa que tem um sonho de fazer fisioterapia. Como essa pessoa faz para ser um fisioterapeuta maravilhoso? O que ela precisa? Faculdade de qualidade, formação de qualidade. E ó, para vocês que são leigos, não sabem, você que é fisioterapeuta e tá, não sei em que nível que você tá, a fisioterapia brasileira, ela é excelente comparada a toda a fisioterapia do mundo. O brasileiro, ele tá lá em cima na cadeia, tá? É uma das melhores fisioterapias do mundo. Tem muita gente boa, muita gente boa. E você atribui isso a quê? A oportunidade das pessoas terem paixão pelo que elas fazem e pela qualidade de informação que chega, entendeu? Até aqui no nosso país, entendeu? Existe sempre uma troca, né, no mundo inteiro de informação, mas a fisioterapia brasileira é de muita qualidade, de muita, muito. Eu acho que UTI, tudo, muito. isso, então, Porque Zé. ela tem várias áreas de atuação, né? A fisioterapia. Tem muita gente que nem sabe disso. Mas Deus o livre, o dia que você cair, né, no UTI, não vai cair nunca, fala assim. Mas se você precisar de um suporte de atendimento de ventilação mecânica, é o fisioterapeuta que está cuidando de você lá. Bolsonaro, quando tomou a facada lá, que estava entubado lá na ventilação mecânica lá, né? Na fase aguda lá desse evento dele, o fisioterapeuta que cuidou dele, velho. Não é o médico, não é o enfermeiro, é o fisioterapeuta. Eu posso reclamar do Fisioterapia. Eu vou te contar uma história. Mas a fisioterapia, assim, eu tô te falando, UTI, tem pouca gente que sabe disso. UTI. Você sabia? Não fazia ideia. Você É o sabia? fisioterapeuta que tá lá? Fisioterapeuta que tá lá. Você tá brincando? Tudo bem. Quem controla a ventilação mecânica? Não, médico não. Nem médico, nem enfermeiro. Isso é uma função do fisioterapeuta. Caramba. A fisioterapia tem muita moral, né, dentro da área de saúde. Por quê? Porque ela provou pros planos de saúde e pro próprio governo, os gastos do governo em relação à saúde, que as suas intervenções, elas diminuem o custo operacional, entendeu? Das pessoas que estão ali na UTI. Por isso ela certificou e por isso ela se exaltou, entendeu? As intervenções do fisioterapeuta dentro de uma UTI são essenciais para a rotina das pessoas que necessitam de uma intubação. Então, na pandemia agora, teve muita gente entubada, tava cheio de fisioterapia. Fisioterapia cresceu muito. Superlotação das UTIs. Não. Pelo menos assim, eu como leigo. Você não sabe disso, né? Sabendo. Fundamental, cara. Fundamental. Vixe, pode olhar, quando tu entrar no UTI, que tu vê um cara entubado, se for traqueostomizar, abrir aqui para botar o tubo, o médico é que vem e corta. Mas quem está lá avaliando gasometria, né, e o equilíbrio, mantém o paciente em equilíbrio em ventilação mecânica, essa é uma função do fisioterapeuta. Isso é fisioterapeuta que mantém. Entendeu? Se você não sabe também, é uma coisa de curiosidade. Se a gente chegar hoje na emergência ali do IGES, aqui, né, Hospital de Base, né, que virou IGES, Santa Maria também virou IGES. Mas se você for analisar, eu já tive uma reunião lá dentro, a demanda reprimida hoje da emergência do hospital de base
é ortopedia e odonto. A gente precisa de mais assistência odontológica e de mais fisioterapeutas competentes tratando a epidemia que é a dor crônica. Porque a maioria das pessoas, 80% das pessoas que chegam na emergência do hospital de base, né? Eu não estou falando de gente que chega que a serra passou, arrancou o dedo, que está fraturado. Não, isso é 20%. Aí ortopedia lá, centro cirúrgico, ortopedia, o ortopedista vai tratar. Mas a maioria daquelas pessoas que estão na fila ali, quando passa da triagem, são pessoas que sofrem de dor crônica. Então, e se isso faz parte de um quadro disfuncional? Quem trata? Fisioterapia trata. Mas por que que isso não está mais edificado e com melhor estratégia de atendimento? Por quê? Porque a indústria farmacêutica não quer isso, meu irmão. É remédio, brother, remédio, remédio. Então depois numa outra oportunidade, eu vou passar aqui um artigo que mostra um salto na taxa de mortalidade, entendeu? Nos Estados Unidos, isso foi apurado, a publicação é extremamente interessante, como eu tenho um salto assim, vertiginoso, estatístico, em relação à conduta de utilização de opioides e a relação com a mortalidade. Opioide é um tramal. Aí você fala, ô, alô, tramal, alguém já tomou tramal? O médico prescreveu, tramal, estava com dor. Um opioide que tem relação com a taxa de mortalidade altíssima, porque as pessoas, inclusive, elas se viciam, né? Por ser um opioide, né? Então, cara, tem muita coisa interessante que a gente pode falar, que pode trazer benefício para a população. A dica que eu dou para vocês de antemão, assim, eu não estou falando que se você tiver com a garganta aí cheia de placa de pus, né? Cheio de bactéria aí, que você não vá tomar um antibiótico. Não, meu irmão, toma um antibiótico. Agora, ó, em regra, se você é um cara sensato, fica longe de farmácia e longe de hospital. E para de tomar remédio, entendeu? Corre de remédio. Remédio tem efeito colateral, sacou? Então corre de remédio. Mas qual que é a maior empresa do mundo? É a Pfizer. É um guarda-chuva que tem 20 empresas debaixo dela. Depois da indústria da guerra, continua o mesmo blá blá blá. Quem mais fatura? A indústria farmacêutica. Indústria quer lucro, quer faturar. Você que se lasque, você que se dane. Enfia remédio no cara aí. Entendeu? Só que tem efeito colateral. Você vê gente que tem, assim, pô, eu vejo, atendo pessoas que gastam R$ 1.600 por mês com farmácia. Tu tomou a vacina da Covid? De jeito nenhum. Quer polemizar? Não. Não, e minha família também não. Tá bom. Teve Covid? Irmão, tive Covid 2 vezes. Tive Covid 2 vezes. Entendi. Então, para quem quer ser um grande fisioterapeuta, tem que fazer o quê mesmo? Estuda, meu irmão. Estuda. Estuda muito. Pega a tua caixa de ferramenta e municia ela, entendeu? E busca conhecimento e busca bons locais onde você possa ter referente de pessoas que têm grandes experiências em relação à prática clínica, né? E aí você, se o seu tesão é esse, se você gosta de fazer isso, eu acho que é uma profissão maravilhosa. Perfeito. Entendeu? Zé, obrigado por ter vindo aí hoje conversar com a gente. Beleza. Vou voltar e vou jogar vários artigos assim de qualidade nessa tela e aí a gente melhora essa comunicação visual, porque o cara tá vendo na tela e se ele depois quiser mandar direct, sei lá, direct, olha, pô, isso não é a palavra do meu tempo. Mas manda aí, manda informação, manda uma pergunta aí, ó, o direct é a pergunta, manda a pergunta. Qual é o Instagram, Zé? O meu é Cipex Osteopatia. Cipex Osteopatia. Como é que escreve esse Cipex aí? CIPEX Osteopatia. Vai parar lá no meu Instagram. Tá bom. Beleza? Beleza. Brigadão. Valeu. E pra quem gostou aí, dá o joinha, manda o coração pro Zé. Segue ele lá no Instagram, né? Tem outra rede social além do Instagram? Instagram, né? O Cipex é Instagram. Você não tem Orkut, não? Não tem. Pessoal, um abraço. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.